Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior. Sou farmacêutico, mestre em farmacologia e doutorando em farmacologia atualmente. E gostaria de pedir para vocês que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, assim como também se inscrevam no canal para que essa informação ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. Então, hoje, a gente vai continuar com a nossa série de vídeos sobre linguagens e suas tecnologias. E dentro dessa prova de linguagens, nós encontramos tanto inglês, para quem opte por inglês, como também a gente pode encontrar o espanhol para quem optar pelo espanhol. E aí, muitas pessoas têm dificuldades em relação a línguas estrangeiras, justamente porque muitas vezes não têm nem condições financeiras de fato, estar pagando um curso que permitam com que essas pessoas realmente tenham, né, o nível suficiente lá para fazer a prova. E aí eu trouxe para vocês hoje um conjunto de dicas gratuitas para que vocês consigam fazer aí essa base, esse arcabouço até novembro, até a data da prova, tá certo? Então vamos lá, gente. Quais foram as dicas que eu trouxe para vocês para estudar inglês e espanhol para o Enem? Então, as dicas que eu vou trazer hoje vão servir tanto para pessoas que não têm assim nenhum conhecimento sobre o idioma ou pessoas que já têm um nível melhor, tá certo? Então, a nossa primeira etapa vai ser justamente aquela etapa que nós iremos aprender as principais palavras. E para aprender essas principais palavras, eu recomendo para vocês um aplicativo que ele é chamado de Duolingo. Então, esse aplicativo ele é muito interessante, porque, por exemplo, ele vai trazer aí 60, 70% das principais palavras usadas no dia a dia, tanto no inglês ali, como também no espanhol. E aí, esse Duolingo, ele serve como se fosse um joguinho. Então, eu trouxe até aqui para vocês verem um print de como funciona. Então, vocês participam de uma espécie de competição aí, com várias pessoas desconhecidas, tem ranking e tudo mais, para poder justamente instigar, né, mais esse estudo aí. E aí, vocês vão realmente fazer como se fosse um jogo. Então, por exemplo, começa-se aqui pela introdução. Quando eu termino a introdução, se abrem mais duas possibilidades de aprendizagem, que seriam justamente saudações e viagem. Quando eu terminar essas duas, eu vou ter novas possibilidades e assim por diante. É como se fosse, digamos assim, uma pirâmide invertida, né? Que você vai passando ali as fases e vão se abrindo mais possibilidades para que você possa aprender. Então, assim, é um aplicativo muito bom para a gente conseguir aprender as principais palavras e frases que são usadas na língua inglesa. E o que é que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que, para quem não tem nenhum nível ainda do idioma, que faça de 50% a 70% do curso, justamente para poder se adaptar às palavras mais comumente observadas no dia a dia e que, consequentemente, também vão estar presentes nos textos, tá certo? Então, depois que eu termino essa primeira etapa, que é essa etapa de reconhecimento de palavras, a gente vai para a segunda etapa, em que a segunda etapa a gente já vai tentar aprofundar um pouquinho. A gente vai deixar de estar trabalhando só com palavras e pequenas frases e vamos agora começar a trabalhar com textos, tá certo? Então, nesse caso, aí nós vamos ter um aumento da complexidade. E para isso, eu recomendo que vocês utilizem um link. O link também é um aplicativo, tá? Assim como o Duolingo. Ambos eu posso usar pelo computador ou pelo celular, e ambos têm versão grátis e tem a versão paga. A versão grátis é maravilhosa. Foram as versões que eu utilizei aí durante a minha vida acadêmica e, assim, super serviram, tá certo? E serviu para mim, sei que também irá servir para vocês. E aí, como é que funciona esse link? Basicamente, você faz o cadastro, entra lá e tudo mais, e você escolhe quantos idiomas você quiser estudar. Pode escolher bem mais de dois, tá certo? Eu acho que já tem tipo uns 15 ou 16 disponíveis aí para os falantes de português do Brasil. E aí, por exemplo, eu escolhi inglês. Assim que você entra, você tem uma biblioteca e você pode selecionar qual é o seu nível. Se você é básico, se você é intermediário, se você é avançado. E a partir daí você vai ter vários cursos, sabe? E aí pode escolher justamente aquele tema que mais lhe agrada. Então a gente escolhe um curso e começa. Quando você entra, as palavras que você não sabe ainda, elas vão ficar em azul. Então, por exemplo, você pode aqui, né, ir lendo o texto e tal, tal, achou aqui na palavra purdy, né? Aí, não sei o que é que significa. Aí você vai lá, clica em cima da palavra e de ladinho aqui vai aparecer para você
o significado da mesma. Então, é muito bom, porque a gente vai lendo o texto e eu posso ir vendo quais são as palavras que eu não sei. Gente, isso ajuda muito, muito, muito a gente a aprender. Além disso, nós também temos o áudio. Então, além do texto, você pode acompanhar o texto e ouvir o áudio. Então, assim, é maravilhoso para a gente que está aprendendo, né, que está começando. Aí é qualquer idioma, tá certo? Então, assim, eu super, super recomendo que vocês utilizem esse aplicativo. E aí, como seria a forma que a gente vai utilizar ele? Então, peguei hoje eu peguei um texto. Vamos supor que todo dia eu vou, sei lá, estudar de 1 a 2 textos. E aí, quando eu pegar esse texto, vão ter várias palavras que eu não sei. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar naquele texto até aprender tudo? Não. Eu vou estudar o texto, as palavras que eu não sei, eu posso anotar em algum lugar para ficar vendo depois, e eu passo para o próximo texto. A gente não pode, gente, ficar parado em um único texto. Por quê? Porque isso lentifica o processo de aprendizagem. E idiomas é exposição. Então, quanto mais eu ler textos diferentes, quanto mais aquela palavra que eu não sabia ela se repetir em contextos diferentes, mais eu vou absorvendo essa informação, mais eu vou compreendendo em quais contextos eu posso utilizá-la. E para a gente que vai estudar para o Enem, é imprescindível saber a linguagem, né, é principalmente escrita. Então, assim, vai ajudar vocês demais. E eu recomendo que, assim que vocês começarem essa etapa, vocês vão até a prova do Enem com o link. Não deixem esse aplicativo de lado. Continuem com ele até a data da prova do Enem. Em seguida, a gente vai passar para uma terceira etapa, que já é a etapa mais interessante. Nessa etapa, a gente já vai trabalhar o listening, a gente já vai trabalhar, né, o escutar, o ouvir de forma mais aprofundada. Só que para isso eu tenho que ter noção das palavras, dos sons, de como se escreve, e aí eu já vou ter tido essa base porque eu estou montando, né, essa base aí com o link e com o Duolingo. E aí, para o inglês, eu recomendo 2 canais, que temos o inglês com a Lucy e tem o Fala Inglês com a Tiffany, que elas são maravilhosas, assim. Elas têm vídeos, pessoal, falando de coisas do dia a dia. Então, a Lucy, ela vai contar uma história de uma viagem, sabe? A Tiffany vai contar alguma história também do dia a dia dela. Elas vão trazendo objetos da casa, objetos do aeroporto, sabe? Palavras que são muito úteis no contexto do dia a dia. Então, eu recomendo para vocês que vocês se inscrevam nesses 2 canais, porque realmente eles são maravilhosos. E quando a gente começa a ver elas contando as histórias, as coisinhas lá, e a gente começa a entender, a gente fica, gente, eu entendo alguma coisa de inglês, sabe? Eu sei alguma coisa de inglês. Porque eu sei que para muita gente o listening é um empecilho, é muito difícil realmente a gente desenvolver a escuta, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês assinem aí, na verdade, se inscrevam nesses 2 canais, porque elas são realmente maravilhosas. E aí, pessoal, série, assim, eu não trouxe nenhuma, particularmente porque eu não gosto muito de séries norte-americanas no geral, mas tem Friends, que é super interessante também para quem quer aprender. Muitas pessoas que eu conheço aprenderam com Friends e aprenderam também com música. Então, assim, música é o estilo de cada um escuta o que quer, tá certo? Então, vocês estão livres aí, eu não estou nenhuma recomendação. E de série, Friends, porque todo mundo que eu conheço que aprendeu inglês começou com ela. Então, acredito fortemente que dê super certo, tá certo? E aí, para o espanhol, Júnior, o que é que você traz para a gente? Espanhol é a minha língua amada, né? Foi o idioma que eu aprendi de fato a falar, hoje eu falo, então, assim, eu adoro espanhol e eu usei o Duolingo e usei o Link, tá? Para poder montar a base. E eu terminei realmente de aprender espanhol assistindo série. Então, tem 2 séries muito boas. La que se avecina e Aqui no Hay Quien Viva. São séries, assim, maravilhosas, séries de comédia que trazem muito do vocabulário usado na Espanha. Então, são séries que elas vão ter o seguinte contexto. Nós vamos ter prédios, vamos ter vizinhos, e é aquela coisa, é fofoca, é problema político, é corrupção, é briga. Então, é muito engraçada. São muito engraçadas, na verdade, as 2 séries. E a gente aprende muita coisa. Inclusive, tem muita informação até para o repertório, que a gente pode utilizar para escrever redações. Então, tipo, não tem uma redação que eu tenha escrito, por exemplo, ano passado, que eu não tenha utilizado lá que se avecina como temática, porque eles falam de religião, eles falam de política, falam de corrupção, sexualidade, imigração, falam sobre até a questão mesmo
dessa última temática que caiu no Enem, também eu consegui correlacionar com essa série. Então, assim, é uma série maravilhosa lá que se avecina. E aqui na Equiviva também é muito boa, tanto para a gente aprender idiomas, como para a gente realmente ter noções aí culturais, críticas e tudo mais. Então, assim, recomendo para vocês, tá certo? É aquele momento em que a gente descansa, a gente senta, você assistir aqui uma série, mas você está aprendendo espanhol e você está também aprendendo o repertório sociocultural. Então, eu recomendo demais para vocês, tá certo, gente? Então, para finalizar as dicas também, eu recomendo que vocês peguem aí as provas antigas e façam as questões que já caíram no Enem. Como eu já falei aqui em outros vídeos sobre linguagens, que eu vou deixar para vocês assistirem também, é super importante que a gente conheça a prova, que a gente busque realmente saber como é que os textos são dispostos, como é que as alternativas são apresentadas para, de fato, eu conseguir direcionar o meu estudo, tá bom? Porque não adianta eu estudar gramática de inglês e espanhol, sendo que no Enem não cobra. O que eu preciso saber é interpretar os textos. Então, gente, vão com tudo no aplicativo de textos que eu coloquei para vocês, tá certo? E foquem aí também nas provas antigas, que de longe, assim, é o mais importante depois que eu tenho uma base. E aí vamos resumir, né? Vamos recapitular, que eu adoro recapitular. Então, primeiro, vocês vão estudar o Duolingo aí, para poder fazer no mínimo 50 a 70% do curso, para depois passar para a segunda etapa. Primeira etapa, etapa básica, etapa de palavras e frases simples. Segunda etapa vai ser a etapa do link, em que eu vou começar a estudar por texto e também ouvir aí alguns áudios. No link eu vou fazer até o Enem. Então todo dia eu vou estar lendo ali meu textinho diário. É abençoado. Todo dia vou ter aquele meu texto do dia. Depois eu vou para canais de YouTube ou séries, justamente para que eu possa consolidar esses conhecimentos que eu já adquiri e também adquirir outras informações, principalmente acerca de expressões idiomáticas, que são muito importantes e que nos textos do Enem tem, principalmente em espanhol, tá, gente? A gente tem que saber, infelizmente. Então, séries e vídeos vão ajudar demais nesse contexto para a gente entender como é a vivência, como é o dia a dia dessas pessoas em outros países. E para finalizar, a gente vai fazer aí provas antigas, tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí. E até a próxima. Fiquem com Deus. Gratidão.